O tema de hoje é o cumprimento profético das profecias bíblicas nos dias de hoje. Esse é um tema polêmico, porque andam dizendo por aí que o decreto de Donald Trump, nos Estados Unidos, feito agora no início de dezembro, diz que Jerusalém é a capital de Israel. Seria isso o cumprimento de uma profecia bíblica? Ou não? É o que iremos ver a partir de agora. A revelação de Deus, ela é progressiva. A lei e graça faz parte do caráter de Deus. Então a gente percebe claramente nas Escrituras que lei e graça são revelados gradativamente ao povo de Deus, como o desabrochar de uma rosa. É apresentado como um botão no princípio, e no decorrer da história da humanidade, Deus vai revelando pouco a pouco mais informações, até que a lei e também a graça possam ser vistos de uma maneira mais ampla. Então muita gente pensa que a lei chegou no seu clímax no Sinai, lá com Moisés. A gente vê os rudimentos da lei sendo explicados ali em Noé, separação de animais puros de impuros, 7 casais de puros e 1 casal de impuro. A gente vê Abraão cumprindo os estatutos, os mandamentos antes do Sinai. A gente vê lá desde o princípio os rudimentos da lei sendo mostradas ao homem, os frutos da terra que Caim ofereceu, as primícias do rebanho que Abel ofereceu, a evocação do nome do Senhor que Sete começou a fazer. Então a gente vê a lei pouco a pouco sendo revelada até chegar no Sinai, com os 10 mandamentos e todo o livro de Levítico, onde Moisés dá uma explanada em todos os mandamentos, os detalhes dos mandamentos. E todo mundo pensa que a lei chegou ao seu clímax. Não chegou. A gente vê também a graça sendo ensinada desde o Gênesis. Noé achou graça diante de Deus. O povo hebreu também recebeu graça do Eterno. As sandálias não se gastavam. Vinha maná todos os dias, exceto aos sábados. A coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia. Até que chegou a plenitude dos tempos, aonde as 2 rosas se tornaram abertas, lei e graça. Jesus, no Sermão do Monte, dá uma aula de como entender a lei de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Yeshua, Jesus, explicou a lei de forma espiritual, de forma profunda e não literal da lei. Então o clímax da lei veio com Jesus, com Yeshua. Enquanto no livro da lei o resumo era os 10 mandamentos da Torá, de 613 mandamentos se resumia, melhor dizendo, em 10. Yeshua resumiu os 10 mandamentos que antes eram 613 em apenas 2. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Assim também Yeshua fez com a graça.
Se todo o Antigo Testamento a gente já conhece o caráter de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, que são eternas, relatadas principalmente nos Salmos de Davi, a gente vê que Jesus e Yeshua ampliou a graça, ampliou a misericórdia e o amor de Deus, ao morrer na cruz por todos os pecadores, ao mostrar o amor aos inimigos, ao mostrar compaixão e misericórdia com quem bate numa face. Então, se Jesus compreende a plenitude da lei e da graça, e também todas as profecias do Antigo Testamento apontam para ele, então por que as profecias que se cumprem hoje apontariam para coisas materiais, para sombras? Sim, porque essa foi a didática de Deus: sombras e realidades. O homem era imaturo para compreender as realidades espirituais. Devido à imaturidade do ser humano, Deus se revelou pouco a pouco seus projetos, que são espirituais, as suas realidades. Então, devido à imaturidade do homem, Deus teve que primeiro mostrar a ele as sombras, coisas palpáveis, que o ser humano é difícil de compreender coisas abstratas, ainda mais se ele for imaturo espiritualmente. Então foi preciso ter um Israel literal, foi preciso ter uma cidade literal, foi preciso ter um monte literal, foi preciso ter um templo literal, foi preciso ter um sacerdote literal, e foi preciso ter um sacrifício literal. Quer dizer que tudo que é espiritual não é palpável, não é visível aos nossos olhos? Claro que as realidades, elas exprimem uma realidade palpável. Contudo, não é da forma com que os homens enxergam. Não é conforme as religiões e os teólogos, os pastores, os rabinos ensinam, em sua grande maioria. Até a vinda de Jesus, de Yeshua, todos os cumprimentos proféticos apontavam para as sombras. Para o templo, no Monte Moriá, para Jerusalém, no Oriente Médio, para Israel, no Oriente Médio, para o sacerdote Arão, as leis levíticas, o sacrifício de cordeiros. Acontece que quando Jesus se manifestou e cumpriu o seu ministério, a gente observa de que a lei foi mudada. Não toda a lei, mas qual lei? É o que alguns chamam de lei cerimonial, mas eu procuro definir como mudança de sombras para realidades. Mudou-se o sacerdócio. Não é mais o sacerdócio levítico, porque tinha defeito. Tinha defeito por quê? Porque era preciso fazer sacrifício todo ano para perdão dos pecados. Era preciso o próprio sacerdote primeiro oferecer um sacrifício por si, porque ele era pecador e imperfeito. Contudo, o sacerdócio de Melquisedeque é eficaz e perfeito, porque ele é feito por Jesus, por Yeshua, o Cristo. Uma vez por todas, o sacrifício é válido por toda a humanidade. E o principal, nenhum sacrifício foi feito para Jesus.
para Yeshua, porque ele não tinha pecado. Compreende? Então, tudo que era sombra, tudo que apontava para Cristo, as profecias passam a cumprir nele, no Messias, em Jesus, em Yeshua. As festas bíblicas, inclusive o sábado, que apontavam para Jesus, se cumpriram no Messias, ou se cumprem no Messias. Toda a oferta do tabernáculo se exprime na fé em Yeshua. Então, por que após a morte de Jesus, de Yeshua, na cruz, as profecias futuras, principalmente a nós que estamos 2000 anos distantes da morte de Jesus, aproximadamente, por que essas profecias estariam ligadas às sombras? Se a revelação de Deus é progressiva, por que Deus faria de forma retrógrada o cumprimento profético das profecias? Para mim não faz sentido. É muito mais coerente nós olharmos as profecias após a vinda de Jesus e olharmos o cumprimento nas realidades. O que são as realidades? Aonde que é o Israel? Povo de Deus espalhado em toda a terra. Qual que é a cidade? A Jerusalém. A que vem de cima, conforme está escrito no livro de Gálatas. Aonde que é o monte? É lá no Monte Moriá? Não, é adorar o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar que estivermos. O templo é lá no Monte Moriá? Não, o templo é o nosso coração, onde Deus habita. O sacerdócio é segundo a ordem levítica, pela carne e pelo sangue? Não. O sacerdócio é pela fé, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício é de cordeiro no templo? Não. Os sacrifícios são espirituais, através da fé em Jesus, em Yeshua. Então a diferença é muito grande. Então o que eu vejo? Quando as pessoas apontam o cumprimento para as sombras, isso se torna perigoso, pois poderá desencadear a apostasia. Sabe por quê? Porque estamos jogando fora as realidades e voltando para as sombras. Estamos dando um passo para trás. Ao reconhecer a cidade como Jerusalém no Oriente Médio, o próximo passo não é reconstruir o templo literal? E depois de reconstruir o templo literal, não vão voltar os sacerdotes levíticos? E voltando os sacerdotes levíticos, não vão se oferecer sacrifício no templo? Percebeu o engano? Percebeu o perigo isso para a nossa fé? Vou citar agora alguns versos bíblicos para embasar os meus comentários, de que agora vivemos as realidades e não as sombras. E não há sentido das profecias futuras após a vinda de Jesus, de Yeshua, recair nas sombras, mas sim nas realidades. Porque o ensino é progressivo e nunca pode ser retrógrado. Então nós temos que entender alguns pontos que já foram explicados em outros estudos que eu fiz anteriormente. Sombras de realidades, o tabernáculo, o entendimento espiritual, etc. Mas vamos lá. Israel é formado das 12 tribos, ou seja,
das duas casas de Israel, as duas testemunhas do Eterno. Então vamos ver quem são os judeus, o verdadeiro judeu. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão? Então, filhos de Abraão não é pela carne e pelo sangue. Romanos capítulo 2, a partir do verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Então não basta ser judeu por fora, tem que ser principalmente por dentro. E como que é por dentro? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, aqueles que é circuncidado no coração, esse é judeu de fato. Os outros não são. E aí, muitos judeus messiânicos citam Romanos 3:1, que é a continuação desse verso. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Que circuncisão que ele está falando aqui? É literal ou é espiritual? É espiritual. Antigamente não havia separação de capítulos e versículos. Só que maliciosamente, judeus messiânicos, para falar da literalidade da nação de Israel, para falar da literalidade do judeu, de carne e sangue, acaba separando esses dois versos. Verifique se eles comentam na sequência. Pode pegar aí na sua Bíblia aí, ó. Romanos 2, de 28 a 29, e em seguida vem Romanos 3:1. Então a circuncisão que está falando em Romanos 3:1 não é da carne e do sangue, é a do coração. Então qual é a vantagem do verdadeiro judeu? Muitas, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. Gálatas 4, a partir do verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que a dos que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois todos filhos da promessa, como Isaque. 1 Reis capítulo 8. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Então nem Jerusalém foi escolhida dentre as tribos de Israel. Mas aí vamos continuar lendo. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor. Viu que foi desejo de Davi, não foi ordem de Deus. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste ao resolver em teu coração. Então será que Deus estava concordando com isso? Né? Parcialmente, não totalmente. Deus sabia da imaturidade espiritual de Davi. Davi queria edificar uma casa a Deus, o que está correto, mas não literalmente. A casa que Deus queria que Davi edificasse era o coração dele, o corpo dele. Então você vê claramente Deus falando através do profeta que Deus não escolheu cidade alguma literal. 2 Samuel 7. Vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para habitação? Porque em casa nenhuma habitei,
desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel ao Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Olha aí, Deus não escolheu nem cidade e nem habitou em templo algum, mas tem andado em tenda. O que isso significa? É quando você entende isso espiritualmente. Lá, quando foi feito o tabernáculo no deserto, Deus disse: e me construirei um santuário, me edificareis um santuário, para que eu possa habitar, não lá dentro, mas dentro deles. Betohan. É assim que está no original em hebraico. Uma confirmação, ó, Isaías 8, a partir do verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário. Deus será o nosso santuário. Mas será pedra de tropeço, de ofensa, às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então Deus será o nosso santuário e nós será o santuário de Deus. É ali que Deus quer habitar e é ali que Deus vai habitar. Nada de templo de 4 paredes. Mesmo que seja aqui, mesmo que seja em Jerusalém. É aquilo que Jesus, Yeshua, disse. O verdadeiro adorador adorará o Pai não neste monte, nem naquele monte, nem no monte dos judeus, nem no monte dos gentios, nem no monte Moriá, nem no monte Gerizim. As duas testemunhas estão brigando, né? 2 irmãos estão brigando. Ah, o Pai habita no meu monte. Não, não, não. O Pai habita no meu monte. Aí Jesus, para acabar a briga, disse: vem o dia, já chegou, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai, nem neste monte, nem naquele monte, mas em espírito e em verdade. Acabou a briga. Ah, e os sacrifícios? Tem que fazer com cordeiro? Vamos ver, 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Tá vendo? Somos edificados casa espiritual. Nós somos pedras vivas, alicerçada na pedra fundamental, que é Jesus e Yeshua. Então, onde é o templo? É lá em Jerusalém? Aonde é o templo? É em Roma? Aonde é o templo? Em São Paulo? Em Nova York? Em Paris? Em nenhum deles. Então, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Não preciso mais matar cordeiro. Então, graças a Deus que não precisamos mais fazer sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifícios. Por que Jesus e Yeshua disse isso? Que mais vale o coração do que a literalidade, do que os atos exteriores. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então Sião está lá em Jerusalém? Então só vale para quem mora lá? Ou não vale para todo o povo de Deus espalhado nas nações? Hebreus capítulo 10, verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
Quantos estão sendo santificados? Uma única oferta, para sempre. Então, para que eu vou construir o templo lá em Jerusalém? Para ter sacerdócio levítico? E para que eu vou ter sacerdócio levítico? Para fazer sacrifício de animais? Percebe, irmãos? Que estamos voltando para trás em vez de andar para frente? Seria mesmo a profecia de Trump um cumprimento profético ou apenas uma enganação para manter o povo de Deus no atraso? Para manter o povo de Deus na apostasia. Por que apostasia? Porque quando você deixa de lado Cristo, a realidade, para seguir sombra, aí é apostasia. Ah, mas sombra aponta para o Messias. Mas você está esquecendo do Messias. Nós estamos esquecendo do Messias. Vou fazer sacrifício? Para quê? Vou constituir sacerdócio levítico? Para quê? Agora não é o de Melquisedeque? E o sacerdócio não é para sempre? Então não precisa vir Melquisedeque. Ficamos com Levítico. 1 Coríntios 2, a partir do verso 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É poder ouvir as palavras e entendê-las. Palavras de quem? Não só de Yeshua, que ele falava tudo em parábolas, mas também das profecias. Salmo 78, 2. Publicarei enigmas e parábolas desde os dias da antiguidade. Então, meus irmãos, temos sim que usar os nossos olhos espirituais. Senão, se cairmos na literalidade da interpretação, não são enigmas, não são parábolas. Aí que está o erro da teologia religiosa, seja de alguns judeus ou seja de alguns cristãos. E como eu li anteriormente, na passagem lá de Romanos, onde eu disse que os judeus messiânicos não emendam a passagem de Romanos 2, 28 e 29 com Romanos 3, 1, também nós encontramos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, porque logo em seguida vem 1 Coríntios capítulo 3. E as pessoas não percebem que estão ligadas uma coisa com a outra. Olha só. Eu, porém, está acrescentando, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então percebe que Paulo queria falar coisas espirituais ao povo. Mas o povo ainda estava ligado nas sombras. Ah, mas eu vou deixar de fazer circuncisão no prepúcio? Ah, eu vou deixar de celebrar festa? Ah, eu vou deixar de olhar para Jerusalém? Eu vou deixar de seguir o sacerdócio levítico? Olha o que diz Hebreus 8, verso 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Assim, puxa, então nós vamos abolir a lei? Não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção. A lei é eterna quanto Deus. Faz parte do seu caráter. Contudo, o que está prestes a desaparecer? As sombras. Todas as sombras que apontavam para a realidade. Quando a realidade surge, tem que desaparecer. Temos que desapegar das sombras.
porque sombras são muletas. Ora, quando eu falo de um católico que ele usa uma imagem para chegar a Deus, ele está usando uma muleta. Assim também o judeu, que usa Jerusalém como muleta para chegar a Deus, usa o sacerdócio levítico para chegar a Deus. O cristão, idem na mesma data. O cristão também. A serpente de bronze. Serpente de bronze não é uma imagem? Sim. Ah, mas foi Deus que mandou fazer. Sim, porque o homem ainda era imaturo para compreender. Então precisava de algo palpável. O tabernáculo no deserto, palpável, mas é sombra. A cidade, sombra. O sacerdócio levítico, sombra. Os sacrifícios, sombra. Transitórios. Apontavam sim para a realidade, mas não eram a realidade. Não são a realidade. A realidade está tudo no Filho de Deus. Não há mais razão de voltarmos às sombras. Então, meus irmãos, seja esse decreto de Trump, constituindo Jerusalém como a capital de Israel, não aponta para a realidade. Não aponta. Então, meus irmãos, o decreto de Trump e os futuros que vierem não são importantes. Serão importantes se apontarem para as realidades, para a circuncisão do coração, para o sacerdócio de Melquisedeque, para a morada do Eterno. Caso contrário, poderá nos levar à apostasia. Repito, a apostasia. Porque iremos deixar Yeshua, Cristo, o Mashiach, de lado. Então, muita atenção nestas coisas. Lembre-se das palavras de Jesus, de que ele não voltaria sem que primeiro viesse a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O que é o homem da iniquidade? O homem egoísta, o homem que pensa nele, no próprio umbigo. Porque quem é egoísta, pensa no próprio umbigo, este é anticristo. Porque se faz Deus diante de Deus. Não importa o que Deus diga ou fale e mande, ele vai dizer assim, o egoísta: que me importa? Quem manda em mim sou eu. Sejamos prudentes. Estejamos atentos ao cumprimento das verdadeiras profecias bíblicas. Não nos deixemos nos arrastar por rabinos e pastores que ainda estão presos às sombras. Um abraço a todos e shalom, shalom.